Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o estudo do direito eleitoral. No bloco anterior encerramos a lei dos partidos políticos. Agora iniciaremos a lei das eleições. Percebam a diferença. Falamos até então dos partidos políticos. Agora veremos regras relacionadas às eleições. Essa lei, pessoal, é a Lei 9.504 de 97. E neste primeiro bloco, concentraremos a atenção do artigo 1º ao artigo 5º, ok? Lei 9.504 de 97. Mas antes de começar, apenas um recadinho por aqui. Este primeiro vídeo, até para divulgar o nosso trabalho, ficará disponível a todos. Então é um vídeo público, tá? As outras aulas, a continuidade, assim que forem disponibilizadas, estarão restritas aos membros do canal. Portanto, fica o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Por lá terá acesso a outros vídeos exclusivos de direito eleitoral. Tudo de forma bem esquematizada, inclusive tendo acesso aos mapas mentais também. Maravilha? Bom, recados dados, agora sim vamos ao conteúdo, começando com o artigo 1º. Pessoal, o artigo 1º nos traz os cargos eletivos, tá? Então temos os cargos eletivos por aqui, e o legislador nos diz que as eleições ocorrerão de forma simultânea e no primeiro domingo de outubro. Vamos registrar primeiro os cargos. Temos presidente da República e vice-presidente, governador e vice-governador. Estamos falando aqui de governador do estado e também governador do Distrito Federal, tá? Temos a ideia aqui do cargo de senador e deputados de modo geral. Deputados federais, estaduais e distritais. E, além disso, temos os cargos eletivos municipais, no caso, prefeito e vice-prefeito, e vereador. Se liguem, o primeiro bloco chamamos de eleições gerais. Então, eleições gerais, estamos nos referindo às eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e deputado. Na outra ponta, as eleições municipais, para prefeito e vice-prefeito e vereador. Daí o artigo 1º vem e diz o seguinte: as eleições gerais, no caso, este primeiro bloco aqui, tá? Elas ocorrem simultaneamente, ou seja, no mesmo ano. Já as eleições municipais, este segundo bloco aqui, ocorrem também de modo simultâneo, num ano distinto. Por exemplo, em 2024, vou até colocar aqui, ó. Em 2024, teremos eleição para prefeito e vice e também vereadores. Em 2022, tivemos as eleições gerais para estes cargos eletivos. Então, é por isso que falamos de modo simultâneo. O bloco 2, as eleições municipais, ocorrem na mesma data, certo? E em um outro ano, num outro momento, teremos as eleições gerais para estes cargos que também ocorrem de forma simultânea. E para finalizar, estas eleições gerais ou municipais irão ocorrer no primeiro domingo de outubro. Ocorrem no primeiro domingo de outubro. Estamos falando aqui do primeiro turno. Então, primeiro turno ocorre no primeiro domingo de outubro. Bom, desta forma matamos o artigo 1º. Vejamos agora o artigo 2º. No artigo 2º, vamos concentrar a atenção em dois cargos eletivos das eleições gerais: o cargo de presidente da República e vice, e o cargo de governador e vice-governador. Pessoal, estes dois cargos eles podem ter um segundo turno, podem ter, tá? Isso porque o artigo 2º nos diz o seguinte: o cargo eletivo de presidente ou de governador, para que eles sejam eleitos, precisam obter a maioria absoluta dos votos válidos. Vamos desprezar, não iremos contabilizar os votos brancos
e também os votos nulos, certo? Então, presidente ou governador, eles precisam obter a maioria absoluta dos votos válidos, não computando votos brancos e votos nulos. Bom, vamos imaginar o seguinte: eleição para presidente da República. Suponha que aqui seja uma urna, tá? Então temos uma urna com votos brancos, votos nulos e votos válidos. Iremos contabilizar apenas os votos válidos. E nesta contagem, para que o camarada seja eleito presidente ou governador, ele precisa atingir a maioria absoluta dos votos válidos. Caso isso não ocorra, teremos um segundo turno. Bom, se ele conseguir a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais que a metade dos votos válidos, estamos falando em mais de 50% dos votos válidos, neste caso não haverá segundo turno. Ou seja, o candidato será eleito ainda no primeiro turno. Caso contrário, precisaremos realizar o segundo turno de votação. Vamos colocar aqui com exemplos concretos. Suponha que João, candidato à presidência, conseguiu 50,1% dos votos válidos. José alcançou 40%. E outros candidatos aqui tiveram uma votação inexpressiva. Bom, se liguem só. João, ele conseguiu atingir mais do que a metade dos votos válidos. Ele atingiu 50,1% dos votos válidos. Portanto, ele será eleito ainda no primeiro turno. Isso porque o candidato João, ele obteve a maioria absoluta dos votos válidos. Lembrando, não vamos contabilizar os brancos e os nulos, certo? Agora vamos imaginar uma outra situação. Nenhum candidato conseguiu mais do que 50% dos votos válidos. Vamos pensar no seguinte: João atingiu 35%, ok? José conseguiu 20% dos votos válidos. Vamos colocar aqui o candidato Márcio, que atingiu 15% dos votos válidos, além de outros candidatos. Bom, se liguem, ninguém conseguiu a maioria absoluta. Ninguém teve mais de 50% dos votos válidos. Nesta situação, como ninguém alcançou, precisaremos realizar uma nova eleição, ou seja, teremos um segundo turno. Neste caso, o segundo turno será realizado no último domingo de outubro. Portanto, o primeiro turno é realizado no primeiro domingo de outubro e o segundo turno será realizado no último domingo de outubro, tá? Concorrerão os dois candidatos mais votados. Então, vamos puxar para o segundo turno aqueles dois candidatos com mais votos. Portanto, vai João, com 35% dos votos, e José, com 20% dos votos. Estes dois candidatos concorrerão no segundo turno, que será realizado no último domingo de outubro. E neste caso, será eleito aquele que obtiver a maioria dos votos, ok? Então, segundo turno, no último domingo de outubro, concorrem os dois mais votados e será eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Bom, agora vamos imaginar a teoria do caos. Suponhamos que no segundo lugar, na segunda colocação, mais de um candidato figure com a mesma votação. Ou seja, houve um empate. José aqui conseguiu 20% e vamos imaginar agora que Márcio também obteve 20% dos votos válidos. Se liguem só, empatou, pessoal. João, que foi o mais votado, não atingiu a maioria absoluta. Então teremos segundo turno, tá? No cargo de presidente e governador. Já na segunda posição temos um empate de José com 20% e Márcio com a mesma votação, também 20%. Bom, neste caso, o artigo 2º, ele nos diz o seguinte:
Se remanescer no segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, iremos qualificar, ou seja, vai para o segundo turno, o candidato mais idoso. Então, o nosso olhar será para a idade. Vamos imaginar que José tenha 45 anos, certo? E Márcio, 60. Bom, neste caso, Márcio irá para o segundo turno, porque vamos desempatar utilizando o critério da idade. Portanto, não esqueçam disso. No segundo turno, teremos os dois candidatos mais votados. Se na segunda colocação houver empate, iremos desempatar utilizando o critério da idade. Bom, um outro desdobramento, pessoal, é o seguinte. Vamos imaginar que antes do segundo turno, então se liguem só. O primeiro turno já foi realizado, porém, antes do segundo turno, vamos ter a morte de um dos candidatos, a sua desistência ou impedimento. Neste caso, iremos convocar o candidato com maior votação, dentre os remanescentes. Então, aqui a ideia é a seguinte. No nosso exemplo, para presidente, temos João indo para o segundo turno com 35% dos votos válidos. Falamos que Márcio também disputará o segundo turno. Afinal de contas, ele conseguiu 20% dos votos válidos e teve a qualificação através do critério da idade. Mas suponhamos que Márcio faleceu, então tivemos a morte do candidato antes do segundo turno. Portanto, caso faleça, vamos colocar aqui, em caso de morte de Márcio, iremos convocar o próximo candidato da lista, ou seja, convoca-se o de maior votação, dentre os remanescentes. No nosso exemplo, será o candidato José, certo? Que teve também 20% dos votos, porém ele acabou perdendo no critério do desempate. Maravilha, então Márcio faleceu, não disputa o segundo turno e vai o candidato José, que acaba sendo o próximo daquela listagem dos candidatos mais votados. Neste nosso exemplo, concorrerá no segundo turno João e também o candidato José. Portanto, se antes do segundo turno houver morte, desistência ou impedimento de candidato, iremos convocar o de maior votação. E para fechar o artigo 2º, temos o seguinte: a eleição de presidente importará a de vice-presidente. Quando votamos em presidente, automaticamente estamos aceitando o vice-presidente. O mesmo ocorre com governador. A eleição de governador importará a eleição do vice-governador. Bom, assim fechamos o artigo 2º. Vejamos o artigo 3º, que trata do cargo eletivo de prefeito. Pessoal, prefeito será eleito, até rima, né? Prefeito será eleito quando obtiver a maioria dos votos. Novamente, não iremos contabilizar os votos brancos e nulos. Agora tomem cuidado com o detalhe. Para o cargo eletivo de prefeito, poderemos ter segundo turno. Vai depender do número de eleitores daquele município. Prestem atenção, cuidado por aqui. Não é o número de habitantes do município, mas sim o número de eleitores. Vamos até colocar aqui, naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, novamente, não é habitantes, tá? Mais de 200 mil eleitores, poderemos ter um segundo turno. Então, há a possibilidade de segundo turno. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, não haverá segundo turno, tá? Então, gravem isso. E esta mesma observação vale para o cargo de prefeito. A eleição para prefeito importará a eleição do vice-prefeito. Então, o artigo 3º é só isso. Prefeito será eleito quando obtiver a maioria dos votos válidos. Não computamos os brancos e nulos. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, poderemos ter segundo turno, e em municípios com menos de 200 mil eleitores, não há segundo turno.
e a eleição de prefeito importará a do vice. Avançando o artigo 4º agora, pessoal. Bom, no artigo 4º temos requisitos para que o partido participe da eleição. Se liguem, pode participar das eleições o partido que até 6 meses, gravem esse prazo, até 6 meses antes do pleito, no caso antes da eleição, tenha registrado o estatuto do partido no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, até 6 meses antes das eleições, o partido precisa registrar o estatuto no TSE, certo? E, além disso, temos um outro requisito por aqui, são 2 requisitos. O partido precisará também, até a data da convenção partidária, constituir o seu órgão de direção. A convenção partidária, ela vai de 20 de julho até 5 de agosto. Durante esta janela de 20 de julho a 5 de agosto, o partido escolherá o seu candidato. Vamos colocar uma linha do tempo para facilitar. Vejam, temos a eleição, tá? As eleições por aqui. Porém, antes das eleições, o partido precisa preencher alguns requisitos. Primeiro deles, temos aqui, ó, primeiro ponto, registro do estatuto no TSE. Então, 6 meses antes da eleição, antes do pleito, o partido político precisa ter o registro do estatuto lá no TSE, certo? Este é o primeiro requisito. E temos ainda que o partido político precisa constituir o seu órgão de direção antes da convenção partidária. Lembrando que a convenção partidária vai de 20 de julho a 5 de agosto. Percebam só que há 2 requisitos por aqui. Temos 2 exigências, tá? Registro no TSE 6 meses antes do pleito e constituir o órgão de direção antes da data da convenção partidária, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. Preenchidos os 2 requisitos, aí sim, o partido político poderá participar das eleições. E para encerrar, vejamos o artigo 5º, que traz a ideia de eleições proporcionais. Esse aqui não aparece muito em prova, mas vamos registrar. Nas eleições proporcionais, contam-se válidos apenas os votos dados nos candidatos regularmente inscritos e nas legendas partidárias. Então, eleições proporcionais, iremos contabilizar os votos dados na legenda partidária, temos o voto de legenda, e nos candidatos regularmente inscritos. Bom, com isso encerramos a parte teórica. Analisamos do artigo 1º ao artigo 5º. Vamos treinar agora com questões. Primeira delas, banca IESES. Eu peço para que você pause o vídeo e voltamos em 5 segundos com o gabarito. Vamos lá, pessoal. A letra A fala o seguinte: será considerado eleito o candidato a presidente ou governador que obtiver a maioria absoluta dos votos. Até aqui, beleza. Não computados tão somente os nulos. O erro está aqui, ó. Tão somente os nulos. Não computados os nulos e também os votos em branco. Com isso, o primeiro item está incorreto. Vamos ver a letra B. Será considerado eleito o candidato a presidente ou governador que obtiver a maioria absoluta, certo? De votos não computados, os em branco e os nulos. Perfeito. Localizamos o gabarito. Letra B, de bola. Bom, mas vamos ver o erro das outras. A letra C fala que serão realizadas simultaneamente as eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, no caso de Estado e do Distrito Federal, tá? Só que olha o problema agora, ó. Ela coloca e por sua vez, ou seja, e serão realizadas simultaneamente também as eleições para senador, deputado, no caso deputado federal, estadual e distrital, prefeito, vice-prefeito e vereador. Não, pessoal, aqui houve um problema. O examinador misturou as eleições gerais
com as eleições municipais. Ocorrem de modo simultâneo as eleições municipais, no caso, prefeito, vice-prefeito e vereador. E ocorrerão numa outra data, num outro ano, na realidade, as eleições gerais. No caso, presidente da República, governador, senador e deputados, tá? Deputado estadual, distrital e federal. Não podemos colocar tudo no mesmo balaio. São momentos distintos, certo? Então houve essa confusão entre eleição municipal e eleições gerais. Com isso, a letra C está incorreta. Letra D. Será considerado eleito o candidato a presidente ou governador que obtiver a maioria absoluta de votos. Legal até aqui. Não computados apenas... restringiu, hein? Apenas os em branco. Bom, este item está errado. Não computados os em branco e também os votos nulos, certo? Com isso, o gabarito ficou letra B, de bola. Avançando, questão 2 da banca FCC. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, vamos lá. Temos aqui a eleição para governador, ok? Que pode ter segundo turno. E o enunciado nos diz que nenhum dos candidatos obteve no primeiro turno a maioria absoluta. Ou seja, precisaremos realizar um segundo turno. Os candidatos mais votados numa listagem foram os seguintes. Na primeira colocação tivemos Lúcius, certo? Foi o mais votado. Abaixo de Lúcius tivemos o candidato Petrus. Então, primeiro, segundo colocado, ok? Na terceira colocação, houve um empate. Temos aqui o candidato Plínios e também o candidato Maurus. Eles ficaram empatados. Bom, pessoal, nesta situação, como nenhum dos candidatos obteve a maioria absoluta dos votos válidos, teremos um segundo turno. E irão para o segundo turno os mais votados. Agora se liguem. O primeiro colocado faleceu. Antes do segundo turno, ele falece. Então levaremos para segundo turno o candidato que ficou na segunda colocação, no caso, Petrus, tá? E levaremos o candidato que ficou na terceira colocação. Porém, existe um problema por aqui. Estes dois candidatos empataram. Falamos durante a aula que em caso de empate, vamos qualificar aquele candidato mais idoso, certo? Então, em caso de empate, vamos qualificar o candidato mais idoso. Portanto, nesta situação, acaba sendo classificado o candidato mais idoso. Vamos observar agora as alternativas. Letra A. Far-se-á nova eleição em segundo turno, beleza, entre Petrus, que está aqui, e o que, entre Plínios e Maurus, for escolhido por sorteio. Não, pessoal, é o candidato mais idoso. Letra A está errada. Letra B. Não se fará nova eleição em segundo turno, e Petrus será considerado eleito. Nada disso, teremos segundo turno. Letra C. Far-se-á nova eleição. Beleza. Em segundo turno, maravilha, entre Petrus, Plínios e Maurus. Não, precisaremos levar para o segundo turno 2 candidatos apenas. Com isso, a C está incorreta. Letra D. Far-se-á nova eleição. Em segundo turno, beleza até aqui, entre Petrus, ok, entre Petrus e o mais idoso. Exatamente, aquele que for mais idoso entre Plínios e Maurus será classificado e irá compor o segundo turno. Com isso, localizamos o gabarito. Letra E. Far-se-á nova eleição em segundo turno, beleza, entre Petrus, tá certo, e o candidato que concorreu a vice-prefeito com Lúcius. Nada disso, pessoal. Entre Petrus e o candidato mais idoso.
Com isso, o gabarito ficou letra D, de dado. Avançando, questão 3. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá. Este item da FCC aborda a distinção entre eleições municipais e gerais. As eleições para deputado estadual, ou seja, eleições gerais por aqui, serão realizadas simultaneamente. Bom, precisamos conhecer este esquema aqui, ó. Eleições gerais ocorrem de modo simultâneo. E estamos falando de eleições para presidente da República e vice, governador e vice, senador e deputados. Já as eleições municipais ocorrem de modo simultâneo, porém em um outro momento, e são as eleições para prefeito e vice-prefeito e vereador. Se liguem, pessoal, a eleição de deputado estadual não ocorre simultaneamente à de prefeito. Afinal de contas, eleição de prefeito é uma eleição municipal. Não ocorrerá simultaneamente a eleição para vereador. Letra C. Governador do estado, certo, e vereador, errado. Vereador é uma eleição municipal. Letra D. Prefeito e vice-prefeito. Não. Prefeito e vice-prefeito é eleição municipal que ocorre simultaneamente com a eleição de vereador. E letra E. Presidente da República. Maravilha, estamos no mesmo compartimento por aqui. Eleição de deputado, que é uma eleição geral, ocorre conjuntamente, simultaneamente, com a eleição de presidente da República e vice-presidente. Dessa forma, gabarito, letra E, de escola. E para fechar, vejamos a última questão, também da banca FCC. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. Bom, novamente, pessoal, vamos falar aqui de segundo turno, tá? Eleição de governador, porém o candidato mais votado não alcançou a maioria absoluta dos votos. Temos este cenário aqui, ó. João foi o candidato mais votado. Primeira colocação ficou com João. Na segunda colocação, temos aqui um empate. Então, segunda colocação, temos um empate de José. Vamos colocar aqui, ó. José, temos Mário e temos Luiz. Estes candidatos estão empatados. Agora se liguem à dica por aqui. A questão nos diz que José é o mais idoso. Então é isso que importa. José é o candidato mais idoso. Falamos que em caso de empate, está aqui, ó. Caso haja empate, será classificado o candidato mais idoso para o segundo turno. Portanto, pessoal, temos o seguinte. Nesse caso, o segundo turno será disputado entre João, que foi o primeiro colocado, e aquele candidato mais idoso que figurou empatado na segunda posição. No caso, José. Com isso, temos João e José, e o gabarito é letra E, de escola. Bom, galera, então é isso e assim matamos os artigos iniciais da Lei das Eleições. Eu espero que você tenha curtido e nos próximos blocos voltaremos com a continuidade deste dispositivo. Agradeço a todos pela companhia, desejo bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!